Quem ficou com o caderno de oração? Uma Larissa. Quem quer levar o caderno de oração para casa, para estar orando? Uma Matilde. A Matilde vai estar levando o caderno de oração para orar essa semana pelos desviados. Vamos fazer a oração intercessória. Quem é minha direita? Quem tem um pedido de oração? Irmã Marli. Amém. Irmã Dorli. Amém. Irmã Ariane. Amém. Quem mais? Minha direita, mais ninguém? A minha esquerda, alguém tem um pedido de oração? Fala, irmã Cíntia. Amém. Mais alguém? Irmão Clóvis? Trabalho, saúde. Amém. A minha esquerda, quem tem um pedido de oração? Irmão João Clarindo? Sim. Amém. Mais alguém? Aqui? Irmã Matilde? Sim. Sabe ler o nome dele? João? Sim. Amém. Quem mais? Irmão William? Vou fazer o exame prático agora sexta-feira. Pedido de oração aí para que dê tudo certo. Amém. Quem mais? Laís? Pela saúde do filho de uma amiga. Ele pegou cachumba, aí foi ficou pra lá e pra cá nessa, aí piorou para uma bacteriana. A cachumba piorou para uma bactéria. E aí ele saiu ontem, ficou 7 dias, aí ela pede oração. Amém. Sou da igreja do Bel, mas eu falei se podia foi pedido de oração. Sim, sim. Então, pela restauração da saúde do tá. O Roque? Pela venda da nossa obra que eu tenho. Amém. Mais alguém? Nicole? Pelos meus estudos e pela minha família. Irmão Juliano? Amém. Quem mais? Irmã Áurea? Amém. Mais alguém? Irmãos, parece, acho que os irmãos têm percebido, né? Muita gente ficando doente. Parece que é um surto de influenza A. Então, lembra aqueles hábitos saudáveis que eu falei? Vamos continuar com esses hábitos, nunca devemos perder mais daqui para frente. Daqui é só ladeira abaixo, não vai melhorar não, só vai piorar. Na medida em que Jesus vai voltando, os sinais vão se intensificando. Praga, peste no mundo inteiro, fome, guerra. Então, lavar as mãos, tem álcool em gel, higienizar as mãos. Se você não está muito bem gripado, mantenha aquela distância de 1 metro de onde você for das pessoas para também não passar a gripe. Que é a mesma coisa, a gripe é toque de mão, saliva, a mesma coisa do Covid. Tá? Então, e vitamina C, zinco, tome limonada, faça exercício físico, é a melhor coisa para combater doença. Máscara, estão falando ali de máscara também, porque máscara, na verdade, no Japão isso sempre foi usado, há milhares de anos sempre foi usado no Japão. Quem que usa máscara? Quem está doente, não é quem está bom. Quem está doente usa máscara para não passar a gripe para as outras pessoas. Não é igual aqui que todo mundo tinha que usar, né? Não faz sentido isso. Então quem quiser usar também, lembre-se de quando for espirrar, mesma coisa, não vamos manter esses cuidados, porque é a influenza, não é Covid, ou se não é influenza pode ser uma outra coisa. Então esses cuidados ajudam a manter o ciclo mais fechado. E o ciclo mais fechado passa mais rápido. Tá? Mas principalmente exercício físico e boa alimentação e suplementação comum. Aquele efervescente lá, vitamina C, que você compra na farmácia, baratinho, né? Hidratação, ajuda muito. E principalmente caminhada. Fazer bastante caminhada ajuda a fortalecer os pulmões, porque essas doenças são muito respiratórias, né? Afeta muito o pulmão. Então
Então nós temos que orar, pedir a proteção de Deus, mas também precisamos fazer a nossa parte. Amém? Matilde, pode falar. Amém. O B? Amém. Orar pelo bem de amigo. Muito bem. Vamos lá. Então, rapidamente, nós vamos dobrar os nossos joelhos, vamos falar com Deus, pedir que o irmão Jaldo esteja me ajudando nesta oração e o irmão Roque também. Tá certo? Tá bom. O irmão Roque vai ter que sair, sem problema. O irmão Jaldo me ajude aqui em oração. Tem um irmão ou uma irmã que se candidata? Todo mundo ao mesmo tempo não dá. Tem que ser um de cada vez. Vem cá, irmão Clóvis. O irmão Clóvis vai nos ajudar nesta oração. O irmão Clóvis vai estar orando por missões, pela obra missionária, e nessa obra missionária lembre-se, irmão, de colocar principalmente o nosso país e a nossa cidade do Guarujá. Depois vamos orar pelas pedidos de oração e eu vou orar pela igreja. Então quem pode dobra o joelho, quem não pode permanecer sentado. Oremos. Graças a Deus, Pai amado, em nome de Jesus, louvado seja o santo nome, Pai. Nesse momento, Senhor, venho te engrandecer e te louvar por mais uma vez estarmos reunidos aqui, onde o Senhor plantou esta casa, Senhor, para onde a tua palavra, Senhor, possa ser plantada em cada coração. Por isso, Senhor, eu venho neste momento também, Senhor, te agradecer pelos louvores e assim também pelas vidas que aqui estão. Obrigado, Deus, porque daqui, Senhor, o Senhor levantou pessoas para que possam estar semeando, Pai, a tua palavra. Assim também, Senhor, essa semente, Senhor, possa ser regada onde quer, Senhor, que ela foi plantada. Por isso, Papai, em nome de Jesus, há missionários, Deus amado, tanto no Guarujá quanto no estado de São Paulo inteiro, ribeirinhos, também, Senhor, em toda a América Latina, América do Sul, América do Norte, Ásia, e assim também, Senhor. Há lugares, Deus amado, onde a tua palavra, Senhor, é terminantemente proibida de ser falada. Mas assim mesmo, Senhor, há pessoas corajosas, ó Pai, que ali, Senhor, se propôs, Pai, colocar sua vida em risco para levar, Senhor, o Evangelho. Peço ao Senhor, Pai, que possa ir de encontro, Pai. Esses lugares, Deus amado, onde teus filhos estão ali, Senhor, testemunhando a tua palavra, para que ali, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor possa reinar sobre aquelas vidas, Deus amado, e transformar vidas, ó Pai, onde estão na escravidão. Isso, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, e direciona, Pai, essas vidas, tanto para o sustento físico, sustento espiritual, força, e assim também, Senhor, energia, disposição, Pai, para que possa estar falando do Senhor, mesmo que seja, Pai, em silêncio. Mas que assim, Papai, as suas ações possam estar representando o teu Santo Espírito e assim também aqueles que estão à sua volta possam ver a sua presença. Também, Deus amado, em nome de Jesus, temos missionários, Papai, adotados aqui, Senhor, na nossa igreja. Que o Senhor possa ir de conta, Senhor, em Célia, em Síria, onde estão ali, Senhor, com os ribeirinhos, Deus amado. Tu sabes, ó Pai, da sua necessidade, tu sabes quanto que ele precisa do Senhor. Sabe também, Senhor, quanto ele se esforça, Senhor, para estar semeando, assim também, Senhor, para estar trabalhando no teu reino. Senhor, possa estar, Senhor, cuidando deles, Deus amado. Assim também, Senhor, como eles, ó Pai, tem falado, que há dificuldade, ó Pai, mas o Senhor tem superado todas elas. Mas assim, Papai, em nome de Jesus, eles já são idosos, Deus amado. Que o Senhor possa estar levantando jovens, ó Pai, que tenha, Papai, a mesma disposição, para que ali, Senhor, em nome de Jesus, possa ser, Papai, suprida a necessidade, Senhor, de semear. Senhor, como a tua palavra nos ensina, Senhor, que os campos estão brancos, mas falta aqueles, ó Pai, para colher e semear também as sementes que estão colhidas, ó Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa estar indo de encontro aos corações, ó Pai, daqueles que um dia, com sua boca, Papai, confessou que o Senhor é Senhor da vida deles. Que isso, Papai, seja, Papai, confirmado nos seus corações, direcionando, Papai, para alguns lugares aonde precisa ser semeada a tua semente. Também, Deus, em nome de Jesus, missionários, ó Pai, que têm necessidades físicas e de saúde, que o Senhor possa estar indo de encontro, colocando suas mãos como médico, curando, Deus amado, e assim também, Senhor, que
esses missionários, ó Pai, tanto aqui no Chile, no Peru, na Argentina, Cuba, esses países, ó Pai, onde também, Senhor, são proibidos de falar do Senhor. Há dificuldade, ó Pai, essas dificuldades, o Senhor possa estar, Senhor, sanando, para que possamos, ó Pai, estar unidos no seu propósito, estar intercedendo, contribuindo, e assim também, Senhor, que esta igreja, Senhor, aqui plantada, possa estar com seus corações, ó Pai, movidos, também, Senhor, para estar contribuindo com missões, possa estar orando por missões, ouvindo, Senhor, porque há muitos, ó Pai, intercessores, há muitos que contribuem, também há muitos, ó Pai, que vão, que o Senhor possa estar, Senhor, cuidando desses, ó Pai, e assim levantando, Senhor, mais contribuidores, ó Pai, levantando, Senhor, mais intercessores, e assim também levantando mais que vão para o campo, porque o Senhor precisa, Papai, de Ti, e assim também precisa da Tua palavra, precisa do Teu amor, Pai. Em especial também, Senhor, eu peço pela Cristolândia, Senhor, de São Vicente, e assim também, Deus amado, pela Cristolândia de Praia Grande, assim também, Senhor, com a Cristolândia de todo o nosso país, Deus amado, são movidas, ó Papai, somente pela fé, e assim também, Senhor, de doações, e assim também, Senhor, movida pelo Seu amor, para que possa estar chegando, ó Pai, que esse tanto precisa do Teu amor, e assim também, Senhor, do Teu afago. Para encontro, Deus amado, levando sustento, para que esses lugares, ó Pai, em nome de Jesus, possa ser um ponto de referência, e assim também seja um lugar, ó Papai, onde haja conversões, aqueles, ó Papai, que possam estar indo de encontro ao Senhor, para que as suas vidas, Deus amado, possam ser transformadas através, Papai, do Teu Santo Espírito, Deus amado. Por isso, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor tem levado, Papai, a esses lugares, Papai, vidas, e essas vidas, Pai, em nome de Jesus, sabemos, Pai, que elas te buscam intensamente, e os missionários que ali estão, Senhor, o Senhor possa estar fortalecendo, direcionando com estratégia, sabedoria, e assim também, Senhor, dando ânimo, Deus amado, sabendo que a tarefa ela é árdua, mas o Senhor que está no controle de todas as coisas. Por isso, Papai, em nome de Jesus, eu te louvo por estar aqui, e também, Senhor, por estar intercedendo. Eis-me aqui, Senhor, na sua presença. Também, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para te servir. Louvado seja o santo nome, em nome de Jesus. Amém. Mesmo quando os acontecimentos são confusos, mesmo quando os acontecimentos colocam a nossa fé à prova, e não podemos entender e nem compreender, a Sua palavra insiste que devemos confiar no Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas, e o Senhor é quem dirige todas as coisas, e tudo é determinado pelo Seu poder. Ó Deus, precisamos aprender a descansar no Seu poder, pois todas as coisas foram determinadas antes da fundação do mundo. Então não há o que temer. Temos apenas que orar ao Senhor, pedir graça para aguentar firme até que tudo passe, porque tudo já está predeterminado pela Sua vontade. Sua palavra é muito clara, até a crucificação de Cristo, como disse o escritor Lucas, no livro de Atos, tudo aquilo foi para se cumprir o que a Sua mão predeterminou. Era as Suas mãos conduzindo a história da humanidade e continua conduzindo a história da igreja hoje. Eu quero te louvar, ó Deus, porque por 33 anos o Senhor tem conduzido a história desta igreja local. E hoje, mais uma vez, essa noite, nesse culto de oração, neste dia santo, que o Senhor separou para Ti, para nossas vidas, nós queremos reconhecer que as Suas mãos têm guiado o Seu povo até aqui. O Senhor tem sido presente na vida desta igreja, tem trazido ela até aqui, vai continuar conduzindo pela Sua soberana vontade até onde o Senhor quiser e assim determinar. Ó Deus, por isso Te louvamos por ser esse Deus tão maravilhoso, Deus bondoso. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus como o nosso Deus, que criou os céus, criou a terra, criou o céu, o sol, a lua, as estrelas, o mar e tudo que no mar existe, na terra, os animais e principalmente a coroa da Sua criação, o homem, a imagem e a sua semelhança, para o louvor da Tua glória. E por isso, Senhor, estamos aqui nessa noite
para o louvor da Tua glória. Ao separarmos esse pequeno período de tempo que estamos passando em comunhão, em adoração, em meditação da Sua palavra, é uma adoração que oferecemos ao Senhor. Estamos separando este tempo, estamos dizendo com a nossa atitude que neste momento nada é mais importante do que o Senhor em nossa vida. Nada é mais importante do que buscar a Tua presença, nada é mais importante do que orar ao Senhor neste momento. Nada é mais importante do que estarmos aqui. Por isso temos que exercitar a disciplina espiritual para nunca perdermos o sentimento e a consciência de que somos totalmente dependentes do Senhor. Por isso, Pai, nos abençoa com a Sua presença, nos abençoa com a presença do Teu doce Espírito, renovando nossas forças físicas e espirituais, dando saúde física, emocional e espiritual ao Seu povo, abençoando e enriquecendo a vida do Seu povo em todas as áreas da nossa vida, pois todas elas estão interligadas, formam uma só vida, uma só alma, e o Espírito ligado ao corpo, mas são inseparáveis. E se o Espírito vai mal, as emoções vão mal também, porque tudo começa no Espírito. A Tua palavra diz que um coração alegre faz um rosto melhor. Por isso precisamos nos encher do Teu Espírito, da alegria do Teu Espírito, como temos aprendido com o apóstolo Paulo, não deixar que as circunstâncias venham ditar as nossas atitudes, mas que a fé na soberania do Senhor, nas Suas promessas, é que seja o norte que vai direcionar a nossa vida, a nossa atitude, nossas decisões e os passos que vamos tomar em nossa vida. Não somos guiados pelas circunstâncias, mas somos guiados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, que é luz que ilumina o nosso caminho, ilumina nossa mente, nosso entendimento, nossa alma e o nosso coração. Por isso, Senhor, receba o nosso louvor e a nossa adoração mais uma vez nessa noite. Receba tudo o que temos, tudo o que somos, principalmente os nossos problemas, nossas lutas, nossas dúvidas, nossas adversidades, nossas impotências, nossas fraquezas, e nestes últimos dias, ó Pai, principalmente nossas enfermidades. O Senhor é o médico dos médicos, e nós podemos recorrer ao Senhor todas as vezes que estivermos doentes, e o Senhor ouvirá a nossa oração. Assim, ó Pai, como sempre quando estamos doentes, precisamos correr até o pronto-socorro, muito mais a Tua presença. Temos que buscar os cuidados médicos, mas muito mais o cuidado espiritual do Senhor. E eu te peço, Pai, Teu povo tem sofrido com enfermidade nos últimos dias. E eu peço-te que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê força, resistência e saúde para enfrentar todas as enfermidades que vierem sobre nós. Que possamos passar pelas enfermidades de modo que possamos glorificar ao Senhor através da enfermidade. E o Senhor receba a glória através dela. E que elas não venham nos abater, não venham nos esmorecer, mas venham a servir de palco para a Sua glória. Sim, ó Deus, que possamos Te glorificar nas enfermidades, assim como Jó Te glorificou nas suas enfermidades também. Ó Pai, por isso mais uma vez Te peço pela igreja, a igreja de Morrinhos, essa igreja que o Senhor comprou com o Seu sangue, e colocou e plantou neste lugar para a Tua glória, para ser luz no mundo de trevas, luz na vida do pecador que está em trevas. Sim, Senhor, abençoa, continua abençoando esta igreja local, porque tudo é pela Sua graça e misericórdia. Até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando, porque se o Senhor não nos ajudar, nós não temos condições de dar um passo sequer sem a Tua graça e a Tua permissão. Por isso eu insisto ao Senhor que continue abençoando as programações que essa igreja tem na sua agenda. Nós apresentamos a nossa agenda ao Senhor e pedimos: faça a Sua vontade e não a nossa. O
Senhor tem a liberdade de mudar a nossa agenda como o Senhor quiser e bem entender, porque a igreja é do Senhor, não é nossa, e nem a nossa vida nos pertence. A nossa vida pertence ao Senhor. Por isso o Senhor tem total liberdade, ó Deus, de fazer como quiser e lhe aprover. Ó Pai, eu coloco nas tuas mãos a programação do aniversário das irmãs e da bodas de ouro da nossa irmã Áurea, que serão sucedidas nas próximas semanas da vida desta igreja. Abençoa, Senhor, esses programas, essas programações. Que o seu nome seja glorificado e a igreja seja abençoada com a sua presença e com o conhecimento da tua palavra. Pai, eu coloco diante do Senhor também essa igreja física, essa construção, todas essas reformas que precisam ser feitas, essas manutenções que precisam ser feitas. Colocamos também diante do Senhor, que o Senhor abençoe de sabedoria, graça, entendimento, disposição e saúde para nós continuarmos dando manutenção neste templo que serve para abrigar o seu povo. Abençoa todos os ministérios, os líderes que estão também empenhados em fazer esta casa manter o funcionamento, pois é nossa responsabilidade também, Senhor, manter o funcionamento de todas as coisas, o som, a limpeza, a música, os reparos, a água, a luz, tudo que precisa ser cuidado é nossa responsabilidade. Nos dê ânimo, sabedoria, entendimento e zelo para continuar levando essa obra adiante, porque há muita coisa ainda para fazer. Mas o Senhor é dono do ouro, dono da prata. O Senhor é quem envia as providências e o Senhor é quem faz tudo conforme lhe aprouver. Ó Pai, temos desejos de estender as nossas fronteiras, alargar, ó Deus, as nossas fronteiras para a glória do seu nome, mas é o Senhor quem sabe. É o Senhor quem alarga as fronteiras da igreja quando o Senhor achar que deve fazer. Mas nós oramos e pedimos, Senhor, queremos sim, queremos expandir tua glória, queremos expandir teu amor, teu cuidado na vida do próximo, através da vida desta igreja, dos dons que o Senhor tem nos dado para servir uns aos outros. Colocamos todos esses projetos em suas mãos, para que seja feito conforme a sua vontade no tempo do Senhor. Ó Pai, mais uma vez colocamos também diante do Senhor todos aqueles nomes que estão no caderno de oração, todos desviados da sua presença, dos teus caminhos. Isso sempre nos entristece e dói no nosso coração. Ó Pai, abençoa a vida dessas pessoas, cujos nomes o Senhor sabe muito bem. Não só o nome, mas o Senhor sabe o dia, a hora em que eles foram concebidos na barriga da sua mãe. E o Senhor sabe o dia e a hora em que há de chamar cada um pelo seu nome para prestar contas ao Senhor. O Senhor sabe quando cada um de nós vai deixar essa vida para se encontrar com o Senhor. Por isso nós entregamos essas vidas nas suas mãos. Porque a sua palavra diz que aqueles que são do Senhor, nenhum vai se perder. Então nós oramos, Senhor, traz de volta todos que são seus. Traz de volta a sua presença, para que possam glorificar o Senhor e bendizer o Senhor na beleza da sua santidade. Sim, ó Deus. Abençoa, Senhor, a exposição da sua palavra, a leitura da sua palavra, a pregação da sua palavra. Abençoa as nossas vidas para receber a sua palavra, compreender a sua palavra e principalmente praticar a sua palavra. A não abrir mão da sua palavra, não fazer concessões para este mundo, mas vivemos uma vida santa que agrade ao Senhor. Abençoa esse nosso momento de meditação, em nome de Jesus. Amém.
Êxodo 20. Ainda vamos falar no tema pecados intocáveis. Hoje nós vamos falar sobre inveja, ciúmes e outros tipos de pecados, outros pecados da vida. Êxodo 20, todos acharam? Verso 17 apenas. Êxodo 20, verso 17. Quando vocês vão achando aí, esse livro aqui entra para o livro dos melhores que eu já li em minha vida. Recomendo para os irmãos Ego Transformado, Pecados Intocáveis. A Bíblia é o principal de todos, né? Mas esse livro aqui também é muito bom. E o que me chama muito a atenção nesse livro, como eu falei para os irmãos, dentre sua característica de denunciar o pecado e mostrar quão pecadores nós somos, quão longe estamos da meta da perfeição, o que me chama a atenção muito nesse livro é a franqueza do autor, a sinceridade do autor em expor os seus próprios pecados. E ele mesmo diz nesse livro, Pecados Intocáveis, que muita coisa que ele escreveu foi baseada na sua própria vida, né? Muitos pecados que ele aprendeu a lidar à luz da palavra de Deus. E é sempre importante nós lembrarmos essa questão de pecadores santificados. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele chama o povo de Corinto de santos, filhos de Deus, né? E é óbvio que nós não somos santos, mas ele diz assim, quando a palavra de Deus diz santos, sabemos que somos santos no sentido de sermos separados para Deus. E é importante termos aquele conhecimento, aquele entendimento, não esquecer sempre daquela frase, já, mas ainda não. Santos porque fomos libertos do poder do pecado, mas ainda temos que lidar com ele. A grande diferença é que ele não nos domina mais, que nós é que dominamos ele. Antes vivíamos no domínio do pecado, hoje nós dominamos ele. Mas de vez em quando, é como se fosse aí uma luta de 12 rounds, e numa luta de 12 rounds, você perde 2, 3 para o pecado, mas a maioria você vence. Pelo menos é assim que nós entendemos que o Evangelho nos mostra. Então Paulo fala isso, o Espírito milita contra a carne. Por isso temos que fortalecer o Espírito, porque a guerra está ali, a guerra continua. Então é disso que se trata pecados intocáveis. Então nossa guerra contra o pecado que habita dentro de nós. Temos que fazer guerra, temos que continuar lutando. E a grande questão, por que estamos falando tanto de pecados intocáveis? Porque é óbvio, né? Eu creio que não. O boxe é uma analogia muito boa para isso. Quando alguém, um lutador de boxe, quer desafiar um campeão, o que ele faz? Ele acompanha esse campeão há anos. Ele para ver a sua estratégia, a forma que ele luta, a forma que ele ginga, como ele se esquiva, qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco. Ninguém vai para o ringue de boxe sem estudar muito bem o seu adversário, porque senão você não tem chance nenhuma contra ele, nenhuma. Essa é a proposta da Bíblia quando nos revela o pecado, o que ele é, como ele atua, a forma que ele atua, para que isso nos dê condições de lutar contra ele. E nos mostra qual é o nosso ponto forte. Então, o nosso ponto forte é o Espírito Santo e a sua palavra. Então, nunca se esqueça disso. Nunca perca de vista isso. Amém? Êxodo 20, verso 17 apenas. Todos acharam? Amém? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem
coisa alguma do teu próximo. Então vamos falar sobre o pecado da inveja, ciúmes e pecados afins. É interessante que Jerry Bridges, ele disse que em um momento da sua vida, ele sentiu ciúmes de uma amiga. E por que ele sentiu ciúmes de uma amiga? Porque ela era escritora e pregadora, assim como ele. E ele disse consigo mesmo: eu escrevi tantos livros quanto ela, e ninguém me convida para pregar tanto quanto ela. E aquilo começou a incomodar ele. Eu escrevo tantos livros quanto ela, mas ela recebe muito mais convite para pregar em outras igrejas do que eu. E ele percebeu que aquilo tinha um sentimento de inveja. A inveja é sutil, mas ele percebeu aquilo. Mas se nós não tivermos essa mesma sinceridade conosco, você pensa que está enganando quem? Deus? Nós precisamos ter essa sinceridade conosco. Reconhecer, não precisa reconhecer para o outro, reconheça para si mesmo e para Deus. Se existe inveja no seu coração, ou se você inveja alguém, ou se você está invejando alguma coisa, isso pode acontecer em dados momentos da nossa vida. Inveja, o que é inveja? É a percepção dolorosa e muitas vezes com ressentimento por não estar vivendo aquele mesmo privilégio que a pessoa está vivendo. É isso que é inveja. Então é um sentimento doloroso e vem com ressentimento por não estar vivendo aquele momento que a pessoa está vivendo e você gostaria de estar vivendo aquele momento. Então é diferente você olhar para aquilo com dor, com ressentimento, do que você se alegrar com a alegria do irmão, ou você celebrar o sucesso do outro. Aí não é inveja, percebe? Então inveja é quando nós não celebramos o bem-estar das outras pessoas. Como aquele testemunho que o pastor Charles Swindoll, uma vez, não foi o Charles Swindoll, não, foi o pastor Paul Tripp, ele disse que o seu filho foi dormir na casa de uns amiguinhos, e aquela noite era a noite do sorvete na casa dele. E ele, por dormir fora, não tomou sorvete. Aí no outro dia ele chegou e falou: vocês tomaram sorvete sem mim? Então agora eu quero sorvete, eu tenho direito. E ali na hora o pai, identificando aquele sentimento de inveja, foi logo trabalhar no coração do filho, porque ao invés de ele se alegrar porque a família tomou sorvete, não, ele estava bravo porque ele não tomou. Ele disse: eu tenho direito. Quer dizer, ele tinha direito e os outros não têm direito. Isso é inveja. Então a inveja é muito sutil, mas está até na vida das crianças. E nós temos que prestar atenção em quando ter esse momento na vida dos filhos, principalmente quando criança, cortar logo cedo, para que não cresça com esse sentimento de inveja. Então, quando queremos esse privilégio, aí caímos no pecado da cobiça. Isso é incrível, né? Quando você começa a ver um pecado, você não vai puxando o outro, e vai puxando o outro, e a capivara vai ficando cada vez maior na nossa vida. Então, o pecado da inveja nos leva imediatamente à cobiça. Porque você começa a cobiçar aquela vida que você queria para você, que você está invejando e não tem. E podemos ficar ressentidos. Olha, já vem mais outro pecado. Você fica com inveja, aí você cobiça, aí depois você fica ressentido com a pessoa. E olha que interessante, e a pessoa não tem nada a ver com os nossos sentimentos pecaminosos. E aí você fica ressentido porque aquela pessoa está vivendo uma fase boa na vida dela e você não está. E a pessoa não tem nada a ver, você fica com raiva da pessoa. Olha o que é a natureza pecaminosa. O que era capaz de fazer. Foi o que aconteceu aqui com Jerry Bridges. Ele ficou com inveja no sentido da sua amiga e a sua amiga não tinha nada a ver com o seu sentimento de inveja. Então, como que funciona a inveja? Isso é muito interessante. Invejamos quem admiramos
e invejamos as coisas que valorizamos. Ou seja, invejamos pessoas e aquisições. Então, como que funciona a inveja? Invejamos as pessoas que admiramos e invejamos as coisas que valorizamos. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai entender. Eu sei que os meninos vão ficar bravos comigo, mas não estou nem aí. Você olha para os meninos, o que você quer ser quando crescer? Neymar! Está invejando o quê? A vida dele e as coisas que ele tem. Isso é inveja. Então você inveja, mas veja só, quem que é o alvo da nossa inveja? É alguém que admiramos. Então os meninos aí admiram o Neymar, aí eles querem ser como o Neymar. Aí admira as aquisições que ele tem e começa a invejar as aquisições que ele tem. Então invejamos pessoas e aquisições. São coisas que nós queremos. E é interessante aqui, nessa questão da inveja, que Jerry Bridges, ele disse que ele invejava a sua amiga em ambas as áreas, tanto na escrever livros quanto nos convites. Mas havia uma ironia aqui muito grande nisso tudo. Olha o que é inveja. A ironia da inveja era que Jerry Bridges disse que ele não gostava. Olha, ele estava invejando que ela viajava, que ela pregava, mas ele não gostava de viagens, aviões, filas de aeroportos, voos longos, passar pela imigração, câmbio de moedas, línguas estrangeiras, malas e reuniões com pessoas em línguas que ele desconhecia. Olha, encontrei um cara igual eu. Pena que ele já morreu. Senão a gente ia tomar um chá, conversar muitas horas. E ele não gostava de nada disso, de viagem, aeroporto, fila, ficar lá esperando a mala chegar na esteira. Ele não gostava nada disso e estava invejando a amiga que passava por tudo isso. E ele nem gostava de passar por todo esse processo. Então a inveja é um negócio insano. E por que ele estava invejando a sua amiga? Porque ela estava sendo mais famosa do que ele, na concepção dele. Então a inveja, ela é sutil. Nós invejamos praticamente tudo. O vendedor bem-sucedido, invejamos a igreja bem-sucedida, os filhos dos outros mais bem-sucedidos que os nossos, melhores empregos, amigos que possuem uma condição melhor que a nossa, o carro do outro, a casa do outro, a família do outro, o casamento do outro, etc. Há uma infinidade de situações para invejar. E a inveja é seguida da cobiça. Mas olha o que a Bíblia diz, o texto que nós lemos: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não deve ser alvo da nossa inveja. E como eu disse, a inveja é muito sutil. Você quer ver como que a inveja funciona? Por exemplo, a igreja mais bem sucedida. Por que a nossa igreja não faz isso também? Por que a nossa igreja também não faz aquilo? Por que a nossa igreja não faz igual àquela igreja? O que é isso senão inveja? Coisas boas podem ser copiadas e imitadas, sim. Coisas boas têm que ser replicadas. Mas você percebe que, e é uma coisa tão sutil que só você mesmo pode dizer por você. Às vezes, quando falamos, as palavras também podem denunciar esse sentimento. Mas você percebe quando você fala, por que a nossa igreja não é como tal? Você percebe que tem aquela, como que fala? Aquele fundinho de dor, do orgulho ferido, né? Que lá no fundinho é o orgulho que está ferido. E aí começamos a fazer essas comparações. Aí invejamos igreja A, igreja B, igreja C. Invejamos a igreja que tem 500 membros, a igreja que tem 1000 membros. Nós conseguimos invejar qualquer coisa. Você quer ver como que a inveja funciona com os filhos? Quando você começa a comparar os seus filhos com os filhos dos outros,
E aí você começa a cobrar os seus filhos para que ele tenha os mesmos resultados dos filhos dos outros. Ou você até diz para o próprio: por que você não é como fulano? Por que você não é como ciclano? Por que você não é como Beltrano? O que é isso, senão você está invejando os filhos dos outros, a vida dos filhos dos outros para a vida dos seus filhos? Então, nós temos que tomar o cuidado de saber usar o exemplo de forma correta para não cairmos no pecado da inveja. Porque quando nós fazemos essas comparações por inveja, o resultado nunca é positivo. Porque a inveja vem também atrelada da cobiça, do ressentimento e do orgulho ferido. Agora, como eu já preguei, o mundo precisa de bons exemplos. Mas o bom exemplo, você percebe que ele vem desprovido da inveja, como pode ser: de meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é importante você entender essa frase, que Paulo não está se gabando. Pelo contrário, Paulo está dando um alerta. Ele está dizendo assim: imitem a mim enquanto vocês veem Cristo em mim. É isso que ele quer dizer: quando ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando eu parar de imitar Cristo, parem de me imitar. É isso que essa frase significa. Por isso que sempre o padrão para os nossos filhos, para o nosso casamento, para o cônjuge, para a igreja, o padrão é Jesus. Não é a outra igreja, não é a outra família, não é o outro casamento, não é os outros filhos. É Jesus. Jesus tem que ser um modelo para o pai, para a mãe, para o filho e para a filha. Porque aí coloca todo mundo debaixo da mesma régua, debaixo da mesma medida, e olhamos para Cristo. E aí nós temos que seguir a Cristo, porque Ele é o nosso exemplo máximo. Então você vê, nós podemos invejar a família, os filhos dos outros, e assim, a inveja ela é cega, porque ela só vê as coisas boas, né? Mas ela não vê as dificuldades, que todo casamento tem dificuldade, que toda família tem dificuldade, que todos os filhos dão trabalho, todos os filhos já aborreceram os pais, envergonharam os pais. Não existe. É a grande falácia da grama do vizinho é mais verde do que a minha. Até hoje nós não nos convencemos disso. Tem uma história que a mulher falava assim para o seu marido: olha como a janela daquela mulher é suja. Aquela mulher não lava aquela janela, acho que um mês. E ela sempre falava da janela da vizinha que era suja. Aí um dia, o marido, sabendo disso, levantou mais cedo, foi lá e lavou a janela da sua própria casa. Aí ele está lá tomando seu café, como sempre, a mulher chega e fala assim: olha, até que enfim a vizinha lavou a janela da casa dela. Mas na verdade não era a janela da casa da vizinha que estava suja, era dela. Então, assim é inveja. Quando a gente fica olhando para a vida dos outros, nós esquecemos de cuidar da nossa. E nós achamos que a janela do outro está suja, quando é a nossa janela que está suja, precisa ser limpa. Então a inveja ela é enganosa, ela é sutil e ela é enganosa. Então quando você perde tempo invejando a vida dos outros, você perde tempo de investir na sua vida também. E a inveja não é uma coisa pequena. Ela está relacionada em Romanos 1:29, Gálatas 5:21, diz assim: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Romanos 1:29. Então inveja não é coisa de cristão. Por isso que veja bem, inveja não é coisa do cristão, mas a inveja habita no cristão. A sementinha da inveja está dentro de mim e habita dentro de você. E aí quando ela quer despontar, o que nós temos que fazer? Ir lá e podar, cortar o mal pela raiz. Porque a inveja já não faz parte mais da nossa vida. Somos uma nova criatura. Entendeu? Então não é que não vamos nunca mais sentir inveja, mas é quando você sentir inveja, você se lembra: isso não faz parte da minha nova natureza. Gálatas 5:21, Paulo diz das obras da carne: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então os invejosos não vão herdar o reino
dos céus. Então não significa que se você sentir uma inveja aqui, você não vai morar no céu, não vai. Não é isso. Mas aqueles que vivem invejando, esses não nasceram de novo. Eles são dominados pela inveja, mas a inveja não nos domina mais. Então ela é um pecado sério. É um pecado que está classificado como obras da carne. Eu vou falar aqui mais para frente como lidar com a inveja e os ciúmes. Mas vamos lá, inveja. Agora, ciúmes. Porque a inveja, ela sempre vem atrelada do ressentimento, da cobiça, e agora ela também puxa um outro pecado, os ciúmes. A inveja acaba puxando os ciúmes. A inveja e os ciúmes são semelhantes, mas os ciúmes é intolerância com a concorrência. Olha a sutileza. Qual a diferença da inveja e dos ciúmes? O inveja, você quer ter a vida do outro. O ciúmes é você não tolerar que ele tenha aquilo que você quer. O ciúmes é você não tolerar o sucesso do outro. Isso é ciúmes. E aí o ciúmes quer ir lá e quer tomar aquilo que é do outro. Assim como é muito comum, acho que vou usar um exemplo, todo mundo vai entender. Quando dois rapazes gostam da mesma moça, mas nenhum é namorado dela, o que eles vão fazer? Vão fazer de tudo para roubar a moça um do outro, porque o ciúmes não tolera o sucesso do outro. Enquanto a inveja quer o sucesso do outro, o ciúmes não tolera o ciúmes do outro. Então você percebe que são perigosos, são irmãos gêmeos, né? Então a Bíblia nos oferece vários exemplos em que o ciúmes aflorou e assim conseguimos ver a cara que ele tem. No início da igreja cristã, as autoridades judaicas tinham ciúmes dos apóstolos por eles terem mais adeptos à mensagem de Jesus do que eles. Atos 5, 17 e 18. Então o sumo sacerdote e todos que estavam com ele se levantaram, isto é, o grupo dos saduceus, e tomados de inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. Percebe? A inveja não tolera o sucesso do outro. E aí mandaram prender. E aí você pode falar assim, poxa, não é justo, não é? É o ciúmes. Aliás, é porque o texto fala a inveja, né? A inveja traz os ciúmes. Então a inveja que eles queriam estar no lugar dos apóstolos, mas eles sentiram inveja porque eles tinham mais adeptos. Aí por não aceitar o sucesso, foram lá e tentaram tomar aquilo que era deles. É os ciúmes ali em ação. Então não é justo, não é? Mas olha o que diz o verso 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e tiraram todos para fora. Mais tarde vemos que os judeus de Antioquia se encheram de inveja contra Barnabé e Paulo. Atos 13, 44 e 45. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus, mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então aí você vê que a inveja gera o ciúmes. Eles se invejaram porque todos estavam lá, e qual foi a atitude deles? Os ciúmes. Despregava o que Paulo pregava, não aceitava o sucesso deles. Então é assim que os ciúmes se comportam. Veja só, Saul teve ciúmes de Davi quando Deus começou a abençoar Davi em suas guerras, porque até as mulheres começaram a cantar. Saul matou seus milhares, mas Davi dezenas de milhares. E a Bíblia diz que Saul ficou com muita inveja de Davi, a ponto de querer matá-lo.
Percebe a diferença da inveja e dos ciúmes? A inveja quer o que é do outro, o ciúmes não admite o sucesso do outro e por isso quer roubar o sucesso do outro. Então você percebe por que a inveja é perigosa e nós temos que cortar ela? Porque senão ela traz os ciúmes. E aí os ciúmes nos levam para um outro patamar de pecado. Uma coisa vai puxando a outra, vai piorando. Por isso que a sociedade caminha a passos largos para o abismo. Não tem remédio para a sociedade, não tem solução a não ser Jesus. Se a sociedade não se converter a Cristo e a Jesus, não tem remédio. O pecado só vai produzindo outros pecados e vai afundando cada vez mais a sociedade no lamaçal do pecado. Como lidar com a inveja e os ciúmes? É diferente de você admirar e ter alguém como uma referência, como um exemplo para a sua vida. Por exemplo, eu já falei para o Zé Paulo que quando eu iniciei meu ministério, minha caminhada com Cristo, ainda jovem, adolescente, eu admirava e até hoje admiro o legado de Billy Graham. Não existiu nenhum homem do século XXI como Billy Graham. Billy Graham foi considerado e chamado o apóstolo Paulo do século XX. Ele pregou para milhares de pessoas ao mundo todo. Segundo a organização Billy Graham, através de suas pregações, 2 milhões de vidas se entregaram a Cristo ao longo da sua vida. Então eu sempre tive Billy Graham como uma referência. E aí, uma coisa é você ter alguém como referência, outra coisa é você querer ser igual àquela pessoa. É você invejar e querer fazer as mesmas coisas que aquela pessoa fez. Como lidar com isso? Olha, é muito simples. Billy Graham uma vez respondeu uma pergunta que fizeram. Ele disse assim: Billy Graham, quem vai te substituir quando você morrer? Uma pergunta justa, né? Nem o filho dele se igualou a ele nas cruzadas evangelísticas. E diz que era um estádio lotado com 60 mil pessoas. Diz que Billy Graham apontou o dedo para o estádio, mostrando todas aquelas pessoas, e disse: eles vão me substituir quando eu for. Todos eles. Billy Graham entendeu que não precisa de um homem só, Deus pode usar todos. E ali eu entendi que Deus só precisa de um Billy Graham na face da terra. Ele não precisa de 2. Então eu não preciso querer ser o Billy Graham, porque Ele precisa só de um Billy Graham. Ele precisa que eu seja quem Ele quer que eu seja. Isso nos livra da inveja, de não querer ser o outro, mas entender que Billy Graham chegou até, não tenho dúvida nenhuma. Uma vez eu cheguei a pensar e meditar muito nisso. Como que pode Billy Graham? Não existe ninguém igual a ele. Esse homem entrava em qualquer lugar no mundo. Ele entrou na Rússia. Ele falou com o Papa João Paulo II. Aonde ele entrava, ele era respeitado, ele era querido. As pessoas tinham prazer de ouvir ele falar. Isso não é prestígio de um homem. Um homem não tem esse poder. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus foi quem abriu as portas e levou ele. Então não tem glória humana, não tem por que invejar uma ação que não é do homem, é de Deus. Então se Deus quiser levantar um outro homem para fazer a mesma coisa, Deus levanta, porque quem abre as portas é Deus. Então como se livrar da inveja? Crendo na soberania de Deus, abrigue-se na soberania de Deus, e aquilo que Deus quiser fazer em sua vida, através da sua vida, Ele vai fazer, porque Ele é soberano. Você não precisa invejar a vida de ninguém. Assim como qualquer outra área, Deus não precisa de pessoas iguais, Ele só precisa que você seja quem você quer que Ele seja. Porque se eu ficasse perdendo tempo para querer ser Billy Graham, eu não seria quem eu sou hoje, porque eu estaria até hoje querendo ser alguém que eu não sou. Mesmo porque eu nem tenho esse ministério de evangelismo como ele tem. Esse não foi o dom, meu dom é mais na área do ensino. Então, compreenda a soberania de Deus e o que Deus quer para a sua vida. E aí você entende que o sucesso, no caso,
da Bíblia, dos cristãos, sucesso não é fruto do homem, é fruto da glória de Deus. E Billy Graham sabia muito bem disso. Ele era um homem que entendia isso. Ele era um homem que entendia suas fraquezas, suas limitações. E uma vez uma repórter perguntou assim para ele: Billy Graham, se você estivesse sozinho em um quarto com uma outra mulher que não é sua esposa, você adulteraria? Ele disse: sim, mas é por isso que eu não entro em um quarto sozinho com uma mulher que não seja minha mulher. Ele tinha consciência que era um ser humano normal, e por isso ele não poderia se colocar nessas situações. Então ele sabia que era um homem fraco como qualquer um, e tudo aquilo que ele fazia não era ele que fazia, mas era a graça de Deus em sua vida. Como o próprio, eu creio que ele aprendeu isso com a frase do apóstolo Paulo: eu trabalhei mais do que todos os outros, não foi eu, mas a graça de Deus em mim. Então isso nos livra da inveja, saber que aonde vamos é porque Deus nos leva, aquilo que fazemos é porque Deus nos leva a fazer, não é força do nosso braço, não é por causa das nossas próprias habilidades, mas porque as nossas habilidades, elas vêm do Senhor. Então precisamos reconhecer que é Deus quem concede talentos, habilidades e dons espirituais. Para vencer essa batalha, temos que colocar Deus nesse jogo, nessa equação. E lembra como é que se faz uma equação? O maioral em cima e os menores em baixo. Então Deus sempre lá em cima. Não apenas os dons, mas o uso dos dons. Não apenas os dons, mas o uso dos dons vem de Deus. O Senhor enriquece e também empobrece, abaixa e também exalta. 1 Samuel 2,7. Então Deus não só dá os dons, mas Ele determina como que Ele vai usar esses dons em nossa vida. E aí nós temos que ficar tranquilos, descansar na soberania de Deus. Ter inveja e ciúmes é tirar Deus de cena. Ou seja, você não está considerando que é Deus que faz as coisas. Então ter ciúmes e inveja do sucesso dos outros, do ministério dos outros, da igreja dos outros, é tirar Deus de cena. É não dar a Deus a glória que lhe é devida, ou acusá-lo de ser injusto. Então, quando nós invejamos aquilo que é dos outros, nós não estamos considerando que é Deus que está fazendo aquilo, ou nós estamos falando que Deus é injusto. Deus está fazendo acepção de pessoas. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é lembrar que em Cristo somos um corpo. Todos nós estamos ligados e necessitamos uns dos outros. Buscar o benefício de alguém é buscar o nosso próprio benefício. Como eu já falei para os irmãos, principalmente na igreja, quando você se preocupa em fazer alguma coisa de bom aqui na igreja, você está beneficiando quem? A todos. Está beneficiando a si mesmo. Porque quando nós tivermos esse pensamento, esse sentimento de comunidade, quando eu estou fazendo alguma coisa, estou beneficiando os outros, todo mundo pensar assim, então nós vamos estar abençoando a vida uns dos outros o tempo todo. Então lembrar que somos um corpo em Cristo, estamos todos interligados. E tudo que eu faço vai abençoar a vida de alguém, isso abençoa a minha vida também. Terceiro, precisamos entender que quando gastamos energia invejando e tendo ciúmes, deixamos de gastar energia com nossas próprias vidas. Quando eu fico preocupado em olhar para a vida do outro e querer a vida do outro, eu não gasto tempo na minha santificação, na minha purificação, no meu estudo, no meu preparo e naquilo que compete a mim fazer. E aí, já vamos terminar, mas ainda tem mais 2 tópicos rapidinho. O ciúmes puxa outro pecado chamado competitividade. Mas competitividade é pecado? Será que é um sentimento cristão? Competitividade? Parece que não. A competitividade é o desejo de sempre querer vencer, estar trabalhando, que o Senhor esteja protegendo, sua mão esteja guardando de qualquer perigo, de qualquer acidente do seu trabalho, e que o Senhor continue concedendo mais anos de vida e saúde para ele na sua presença, no nome de